Você precisa ver algo que é inusitado, que nunca aconteceu na carreira do Neymar. O Neymar no banco. É claro que uma coisa é ser banco do Santos, do Paris Saint-Germain, do Barcelona, do Al Hilal e agora de volta ao Santos. Outra é ser banco de seleção brasileira. Mas a pressão é desgraçada. A direção de TV, se o Neymar tivesse ontem no Maracanã, mais do que mostrar o jogo, ia mostrar as reações do Neymar a cada momento, a cada partida, né? E faz parte do pacote Neymar. Então é fundamental para mim que o Ancelotti o convoque e veja e converse claramente, como costuma conversar muito bem o Ancelotti, pelo que a gente sabe, e falar, olha, Neymar, eu conto com você. Talvez não para ser titular, talvez para alguns minutos, mas eu quero ver você no banco, quero ver você no café da manhã, quero ver você não sendo protagonista, quero ver você entrando, faltando 15, 20 minutos, 5 minutos, eventualmente 2 minutos, né? Porque é assim que a gente vai ver como é que você vai se portar, e não é demérito para o Neymar, e não é nem, ele não vai portar. Eu acho que vai. Até pelo sonho que ele tem de qualquer atleta de ser campeão do mundo. E para isso ele tem que entender que ele não é titular absoluto hoje, e como destacou muito o Ancelotti, claramente é o recado não só para o Neymar, mas é para Rodrigo, para Vinícius Júnior, para Mauro Betting, para Dona Lucila, minha mãe, só vai na seleção, e acredito que é o caso, se estiver 100% fisicamente. Agora, o que é o 100% do Neymar? E aí a gente também tem que pensar, o Neymar vai voltar a ser o de 2015? Não. E espero que minha mulher não esteja vendo esse programa. Um beijo para a dona Leila, que está sempre vendo a Jovem Pan. Mas assim, quem é a mesma pessoa desde 2015, além da Paula Toller e da Alessandra Negrini? Ninguém, né, Marcão? Ninguém. Então assim, o Neymar já não é mais o mesmo. Só que, digamos, o Neymar, 60% do que ele foi em 2015, já está ainda acima da média de qualquer jogador agora. Então eu pensaria seriamente ainda nele. Um quarteto ontem, no ataque da seleção brasileira. Estevão, Martinelli, Rafinha e João Pedro. E aí o Mauro Betting falou do Neymar. E aí estendendo a pergunta para o Bruno Prado, para o Vampeta. Vocês sentiram falta do Neymar no jogo de ontem? Não, falta não, porque foi um jogo tranquilo, o Brasil tem jogadores muito bons. Mas a questão do Neymar, eu concordo muito com o que o Mauro falou aqui, e já falei isso algumas vezes nos programas, falei ontem no Canelada também, depois do jogo, e sempre que me perguntam do assunto, já há algum tempo eu tenho essa opinião sobre Neymar na seleção. Acho que o Neymar, ele, como o Mauro falou, ninguém está igual estava há 10 anos, não é impossível, as pessoas envelhecem, né? O Neymar teve uma lesão de ligamento cruzado, o Neymar teve já cirurgia no tornozelo. Hoje o que ele pode atingir fisicamente e consequentemente de desempenho é abaixo do que ele já mostrou. Quem está esperando que ele vá jogar o que ele jogou no Barcelona, no Paris Saint-Germain ou no Santos na primeira passagem, está esperando uma coisa que não existe mais. Ano que vem ele vai fazer 34 anos, e com lesões, e com problemas físicos. Então, o que ele vai entregar talvez seja um pouco mais do que ele está entregando agora no Santos. Não acho que vai ser muito mais. Hoje, se eu fosse o dono de um clube europeu grande, eu contrataria o Neymar? Não. Porque ele não vai conseguir jogar em alto nível uma temporada inteira num Barcelona, um time que ele já jogou. Jogar a temporada inteira de Campeonato Espanhol, de Champions League em alto nível. Hoje ele não tem mais essa condição. Tanto que ele está aqui no futebol brasileiro, antes estava na Arábia Saudita, enfim, ele já está numa fase final de carreira. Para um torneio de 8 jogos, que agora são 8 jogos se você chegar à final, um torneio de 8 jogos em um mês, eu contaria com ele num grupo de 26. E falando claramente com ele a situação atual. Falando isso, olha, o seu status é outro, eu não tenho como te garantir uma titularidade, eu quero contar com você em alguns momentos. Porque é um jogador de um nível muito acima, muito alto. Então, contar com o cara em alguns momentos, explicar para ele, mostra até dados, porque num torneio que você tem que fazer 8 jogos em um mês para chegar na final, você vai jogar de 3 em 3 dias, mais ou menos. Com certeza, se você pegar, você vai ter dados que vão mostrar para ele, olha, quando você jogou 4 jogos de 3 em 3 dias, você teve lesão muscular. Se eu te botar de titular no primeiro jogo, no segundo, no terceiro, lá no quarto jogo, a chance de você machucar é muito grande. Seu histórico recente mostra isso. E eu não quero você para jogar o primeiro jogo contra o Panamá na primeira rodada da Copa do Mundo. Eu quero você para, eventualmente, num jogo duro de quartas de final, tá 0-0, eu te tirar do banco faltando 20 minutos e você resolveu tentar alguma coisa, uma bola parada, um lance, um toque, uma jogada. Não precisa mais que isso. Eu até comparei a situação dele com a situação do Paulinho no Palmeiras no último Mundial. O Paulinho, tanto que depois no Mundial ele fez uma cirurgia e não vai jogar mais esse ano, e antes do Mundial ele jogou muito pouco. O Paulinho está com problemas físicos. No Mundial, o Abel falava, eu posso ter o Paulinho por 30 minutos.
E ele usou. Em 2 jogos, o Paulinho ajudou o Palmeiras. Contra o Inter Miami e contra o Botafogo. Aquele jogo com o Botafogo, o Paulinho entra durante o segundo tempo do jogo. O jogo vai para prorrogação, então ultrapassaria o tempo que ele poderia jogar. Ele faz o gol na prorrogação e ele sai durante a prorrogação. O Paulinho, ele entra e depois ele sai do jogo. Ele não termina o jogo. Hoje, a Marta na seleção feminina é assim. O jogo agora que teve a final da Copa América, que ela fez o gol no final, que empatou o jogo, ela estava no banco. Ela não começou o jogo, porque ela está mais velha. Não tem a mesma condição física. Então, assim, acho que teria um papo assim, bem aberto com ele. Ó, sua condição hoje é essa. Onde você pode me ajudar é assim. No banco, aí você entra. Um jogo, você pode iniciar eventualmente, mas eu preciso de você poucos minutos. Se eu botar você todo jogo, eu vou perder você no meio da Copa, que a chance de você machucar é enorme. Você topa isso aqui? Se ele topar, eu num grupo de 26... Eu teria o Neymar ali, pelo menos, como uma opção para num jogo duro. Vai lá, tem 20 minutos. Entra aí. Preciso de um gol, tem 20 minutos. Eu acho que ele seria mais interessante do que algum outro jogador bom que não vai ter. Num grupo de 26, vai ter 26 que tem mais poder de decisão que ele. Eu deixaria uma vaguinha com ele se ele topar, se ele entender e topar essa situação. Falando aí da seleção brasileira, repasso a pergunta para Mauro Betting a respeito do Luiz Henrique. Hoje tem que ser mais imprescindível o Luiz Henrique dentro da seleção, pelo que vem apresentando. Gente, os números do Luiz Henrique em 2 gols, 2 assistências nas eliminatórias em 7 jogos, tem uma participação direta em gol a cada 57 minutos em campo. Média absurda, de boa. Tem que ter mais espaço esse jogador do que o Neymar, por exemplo, porque o Neymar hoje, não com a camisa do Santos, são excludentes, tá? O Neymar não merece hoje, pelo que apresenta com a camisa do Santos. E mas não são excludentes, tá? O Ancelotti deixou claro. Não, exato. Mas o Ancelotti deixou claro que, pela parte técnica, o Neymar não foi. E ontem a gente teve um quarteto ali na frente. O Gabriel Martinelli, como disse o Vampeta, já vem pedindo passagem faz tempo na seleção. O João Pedro tá voando. Começou muito bem a trajetória dele no Chelsea. Absurdo. Primeiro gol dele com a camisa da seleção brasileira. Coincidência ou não, o primeiro gol do Vinícius Júnior com a camisa da seleção também foi contra o Chile. E gol de bike no Rony também, ó. João Pedro é outro que vem pedindo passagem. E o Rafinha, que foi o melhor jogador brasileiro na temporada. Dos 5 melhores do mundo, sem dúvida. Na última temporada europeia. E aí eu te pergunto, né, desses jogadores todos, e o Ancelotti dando oportunidade aí para todo mundo, dando minutagem a outros jogadores. E pelo que o Neymar vem apresentando hoje, o Luiz Henrique tem que ser mais imprescindível para a seleção brasileira do que o Neymar. O Martinelli tem que ser mais imprescindível, o Estevão do que o Neymar? Não, o Estevão sim, o Estevão até porque é muito mais talentoso que eles, né? Mas o Luiz Henrique, sempre serviu bem a seleção, daqueles poucos casos de caras que jogam mais na seleção do que no clube até. É claro, não estou conseguindo acompanhar o Zenit, mas assim, o que ele jogou demais o Botafogo ano passado. A campanha fantástica do Botafogo, campeão da América, campeão do Brasil, se deve muito ao Luiz Henrique. Foi o craque da equipe, como também foi muito bem o Savarino e os que chegaram como Almada a partir de agosto, setembro, no time do Arthur Jorge. O Luiz Henrique já estaria, para mim, na minha primeira lista. Eu entendo depois, o Rodrigo Caetano até falou a respeito disso, da primeira convocação da Ancelotti, que então o Luiz Henrique não foi cogitado porque ele tinha 3 jogos só, e desses 3 jogos não tinha uma minutagem que não dava os 270 minutos, dava pouco menos de 200 minutos. Então, como era o início de trabalho dele na Rússia, a comissão técnica preferiu abrir mão do Luiz Henrique na primeira convocação do Ancelotti. Agora, ele estaria na minha lista, eu sempre publico a minha lista de convocados, desde 93, 99% dos casos, quando o treinador anuncia a lista dele, eu anuncio a minha. Que é muito fácil para nós coleguinhas ficarmos pedindo, convocando mais do que o Exército, né? Beijo pro Casal e pro Craque Neto, mas as convocações dele tem 78 centroavantes. O cara faz 3 gols, já está na seleção, não acho que é por aí. E amo de paixão o Craque Neto e também o Casal. Mas na minha lista, o Luiz Henrique estaria na primeira, com essa ressalva que acabei de falar da comissão técnica, e certamente estaria nessa e daria esses minutos que foram dados ao Luiz Henrique. Um baita jogador, por um momento da seleção é muito bom. E numa posição, convenhamos, tem muita gente. Hoje, talvez no mundo, não tenha tanta gente para a opção pela ponta direita como é o Luiz Henrique e a seleção brasileira. Até seleções que estão em estágios melhores, como Espanha, Portugal, a própria Argentina, França, certamente, tem equipes melhores, trabalhos mais longevos, mais consolidados e um futebol melhor do que o Brasil.
Espanha, Portugal, Argentina. A Argentina hoje joga mais do que jogou em 22. Mas desde 62 no Chile a gente não tem um bicampeão e acho que a Argentina não vai ser campeã, até porque o Messi não vai estar no nível absurdo e também já não terá mais, já não tem Di Maria. Então perde muito a Argentina, mas tem um ótimo time. A Argentina está jogando mais agora do que jogou em 22. Mas eu vejo a Argentina melhor que o Brasil, França melhor que o Brasil, Espanha melhor que o Brasil, Portugal melhor que o Brasil. Aí outras seleções como Inglaterra, Alemanha, quem sabe Holanda no nível inferior ou mais ou menos o mesmo da seleção. Mas como opções pela direita, o Brasil tem muitos nomes ótimos e Luiz Henrique certamente entre os 26 hoje tem que estar. Bruno Prado, não é a primeira vez que o Luiz Henrique entra na seleção e muda, né, a história de um jogo. Já passamos aqui uma participação a gol com a camisa da seleção brasileira nessas eliminatórias a cada 50 minutos, que é bastante coisa. É bom, ele fica muito à vontade, né? Eu tava falando aqui com o Vampeta sobre isso, né? De jogador que sempre teve isso, né? E aí vai muito do contexto, da personalidade de cada um, momento de que jogador que chega e fica à vontade, né? Na seleção. Às vezes tem jogador que no clube vai bem, claro, por isso ele tem oportunidade, mas na seleção ele se encolhe. Aí, às vezes o cara joga muita bola no clube e você fala, não, esse cara tem que estar ali, ele joga na seleção um jogo, não vai bem, 2 jogos, 3, 4, o cara não anda. E tem cara que chega e fica à vontade. E o Luiz Henrique é um cara que, desde que teve oportunidade com o Dorival, ele sempre esteve muito à vontade na seleção brasileira. Então é um cara que vai seguir no grupo, com certeza, vai estar nos amistosos da Ásia no próximo mês, né, contra a Coreia do Sul e Japão, vai consolidando o lugar dele num grupo. A Copa do Mundo ainda tem um tempo, mas ele vai consolidando. Esse amistoso? Sim. Ásia e Japão? Mês que vem. Em outubro, data FIFA de outubro é amistoso. Coreia e depois Japão. você joga ano que vem, né? Aí tem novembro mais 2 amistosos, ainda sem adversário. Pra esse ano. Pro ano que vem ninguém sabe nada aí, não? Normalmente pelo calendário tem data FIFA em março e depois a Copa do Mundo. Então deve ter mais 3 datas FIFA. Antes da Copa do Mundo geralmente tem sempre um amistoso. Pode ter algum amistoso já na véspera da Copa, né? Já com o elenco convocado. Para a convocação final são mais 3 datas FIFA, né? Mais 3 convocações antes da lista final, né? Que aí pode ter algum amistoso em junho já com o elenco formado. Então o Luiz Henrique com certeza estará contra a Coreia e Japão e vai consolidando o espaço dele, né? Vai ganhando espaço na seleção brasileira. Ele fica muito à vontade mesmo.